né? Porque assim, nas minhas aulas de sociologia, por exemplo, Sim. eu dou aula sobre cultura. E uma das definições que nós temos sobre tipos de cultura é cultura popular e cultura erudita. É óbvio, eu tenho música popular, eu tenho música erudita, aí, que é o termo até que você colocou pra gente, é o clássico erudito e tal. Só que, o que é que existe? Ou você acha que nós não ouvimos música clássica por essa imagem de erudição? Ou como é que a gente pode quebrar? Acho que esse é o principal ponto. Como é que eu posso quebrar essa imagem erudita para a elite? Mas pode quebrar essa para elite. Olha só, isso antigamente até que era razoável pensar dessa forma um tempo atrás. Olha só, hoje é muito fácil ouvir música. Eu posso ouvir música agora aqui, botar no celular e ouvir. E antigamente, mas eu falo para meus alunos, imagine, você quer ouvir música, você faz festa de aniversário e quer colocar uma música. E a única forma de ouvir música não é pelo Spotify, é uma música ao vivo. Então é algo caro, Sim. né? Então aí já vem aí a questão da elite, né? Então, para mim ouvir uma música clássica ao vivo, pra ouvir uma música clássica eu só tinha uma forma, ao vivo. E ao vivo era muito caro, né? E os concertos, muito caro. Mas também tinha a música popular, que é a música que o pessoal fazia nas suas festas populares, música religiosa também, que era acessível ao povo também. Mas sim, existia assim uma diferença, porque não existia outra forma de ouvir música, era somente ao vivo. E ao vivo, a música clássica estava nos locais mais caros, né? E aos poucos foi mudando isso e tornou muito fácil. Então o argumento de que música de elite hoje não cai mais não. Música clássica é para todo mundo. É para todo mundo tem acesso. Antigamente realmente tinha uma certa barreira um pouco, né? Mas hoje não. É porque a gente para e imagina, sabe, olhando para a história e olhando para a história da música, isso que nós chamamos de erudito era, em boa parte, música tocada, óbvio. Quem apreciava a música normalmente era uma elite social que Sim. o trabalhador comum, século XIX, tá no chão da fábrica. Ele não tá preocupado com música, sabe? Sim. Mas eu tenho, por exemplo, um Sobrevivência, barroco. né? Exato. Eu tenho um barroco, eu tenho uma música medieval, eu tenho um canto lírico na antiguidade. E aquilo era o que era apreciado pelo povo. Me corrija se estiver errado. Então, em que momento? Acho que esse é um ponto que eu queria entender aqui. Em que momento é que eu deixo de ouvir uma ópera? E aí, obviamente, acessível a poucas pessoas, porque os meios de comunicação tornaram tudo mais acessível. Sim. Isso é claro. O rádio, a TV, a internet, você falou do Spotify, por exemplo, que eu posso, inclusive, aproveitando a deixa, ouvir o episódio do Sapiens. Sim. Daqui a pouco já vai estar disponível o episódio do Jorginho lá no Sapiens pra gente. Mas o que eu quero que você me explique é mais ou menos o seguinte: em que momento é que a música deixa de ser essa música erudita, vamos colocar assim, e essa música passa a virar outra coisa? Você saberia me explicar? Tornou acessível, né? Se tornou não só acessível, mas percebe que o tipo de música muda? Eu tenho essa música sem letra, como meus alunos dizem, né? Eu fui conversar sobre o programa hoje. Professor, mas eu vou escutar o quê? Não tem nem letra. Então, assim, em que momento a música se torna isso que a gente tem hoje? Entendi. Olha só, eu tava lendo uns materiais de apreciação musical, métodos de como ensinar as pessoas a ouvir música, né? Porque existe sim uma área da educação musical que foca muito na formação de plateia. E encontrei um material bem interessante lá, século não, década de 20, por ali, nos Estados Unidos. Um material falando sobre isso, que a gente hoje precisa ensinar as pessoas a ouvirem, né? Antigamente não precisava disso, né? E precisa ouvir. Por quê? As pessoas perderam a capacidade de ouvir música clássica por conta própria, porque precisa de um intermédio, né? Eu acredito que o crescimento da música popular, de forma muito... Talvez esteja errado hoje, mas eu acredito que seja esse crescimento da música popular ter entrado na sociedade de forma muito forte, fácil, e a gente sabe que muito dessas fórmulas de composição da música massificada, certo? É para atingir certos efeitos nas pessoas, né? É interessante que as pessoas não ouçam, né? Então, por exemplo, o que é mais gostoso? Comer uma salada ou comer um hambúrguer, né? Um hambúrguer bem... Então, o que é mais fácil? O que é mais fácil de digerir? Entendeu? Então a gente precisa de não precisa de esforço
Vai lá e vai no automático, que vai, é tão simples, vai só ouvir, dá vontade de mexer o corpo, né? Dançar, a música clássica não mexe nisso, eu tenho que me concentrar. E isso aí você vê que no nosso tempo de hoje, a concentração é um dos desafios muito grande, Sim. né? E a música clássica, ela exige concentração. Eu falei, qual que precisa para ouvir música clássica? Eu falei, uma coisa, primeira coisa, atenção. Se você é desconcentrado, a música pode lhe ajudar a se concentrar. Então tem que ter concentração. Porque a música a gente ouve com o coração e com a mente, né? Infelizmente a gente percebe que algumas músicas de hoje mexe mais no nosso corpo, né? E é fácil. Aí precisa pensar, só mexer o corpo. E como eu falo isso, olha só, aí eu vou tocar num assunto bem didático agora, quem fala de música mesmo, olha só. A música é feita de 3 elementos, né? A harmonia, a melodia e ritmo. O ritmo, ele está na melodia e está na harmonia, certo? Porque quando falo de ritmo, falo de duração, de velocidade. Então não existe melodia sem ritmo. Não existe harmonia sem ritmo. Então eu posso dizer que o ritmo é a estrutura que mantém a melodia e a música em pé. Então, quem é que reina nesses 3 aí? A melodia. A melodia é... Quando a gente ouve uma música, a gente lembra uma música, a gente lembra pela melodia. Aham. Porque o ritmo pode ser qualquer música. Tem uma cena de um filme, né? Um samba. Eu vou botar um pandeiro aqui com um samba, um pandeirozinho. Pode ser tanta música aquele pandeiro. Pode se encaixar com tanta música. A gente consegue descobrir que música é especificamente aquele pandeiro tá tocando. Mas a melodia não. A melodia é o que torna a música única, né? Então, quando a gente inverte e coloca a estrutura como o rei disso aí, né? O ritmo nos toca primeiro. E o ritmo não precisa pensar. Sente e o corpo já quer dançar. Né? Ele é algo mais... mexe com o nosso corpo. A melodia exige mais concentração mesmo. A melodia exige da gente... E a harmonia, que dá esse chão, é o fundamento da melodia. A melodia, ela nos toca para que a gente possa se concentrar, ouvir com atenção. Então, talvez isso, o foco e a atenção, aí talvez esteja perdendo. Esteja não, talvez não, é verdade. O Instagram, as redes sociais, a gente vê, a gente toda hora tá passando, a gente não para, né, no tempo. Tu é grande, passa logo. A gente quer algo rápido, tudo fácil. Mastigado, né? Então, a cultura cria, assim, uma certa barreira com a música clássica por causa disso, porque ela exige na gente isso. É igual ler um livro, por exemplo, um livro realmente que seja exigente. Não é porque seja exigente que ele é ruim, né? Ele é exigente, mas o fruto que você vai ter depois de ler aquilo ali, você cresce muito. Então, quando as leituras fáceis, a gente entra na leitura e sai da leitura e, assim, legal, né? Igual o cinema. Então, não é falando que tem que ser difícil para ser bom, não é isso não. Mas exige, sim, você tem que estar disposto a estar atento. Só isso, atento ao que está acontecendo. Você não precisa ser músico, como já me perguntaram, tem que tocar bem para ouvir música clássica. Não, qualquer pessoa precisa só ouvir e ter atenção. E talvez ouvir seja o grande desafio, pensando no que você comentou, né? Ouvir seja o grande desafio da nossa geração. Porque nós somos... Tem vários teóricos que falam sobre isso, mas os últimos que eu li recentemente é o Bill Churran, né? Ele fala que a nossa sociedade, ela é hiperestimulada. E a partir do momento que você é hiperestimulado, Sim. sua atenção tá voltada para todo lado, né? Fragilizada. Eu converso com os meus alunos, por exemplo, todo mundo aqui é ansioso. É claro que algumas pessoas, infelizmente, desenvolvem isso a um nível clínico. Mas todo mundo é ansioso. Por exemplo, você fica nervoso, você fica estressado, e talvez você de casa esteja passando por isso, quando aparece uma propaganda de 5 segundos do YouTube. Sim, 5 segundos. 5 segundos. Gente, pelo amor de Rapidinho. Deus, o que você vai fazer nesses 5 segundos? Mas nós ficamos... Eu fico, eu não sou indiferente a isso. Eu fico um pouco... Cara, eu queria ver essa informação. Tem aluno que fecha o vídeo e volta, eu não posso esperar 5 segundos. Ou o próprio Spotify, por exemplo. Então, esse tipo de lógica, eu acho que esse é o ponto. E aí, como sua fala, ela casa muito com episódios anteriores, por exemplo. Ela casa com a fala do André Comanche, falando sobre literatura. Sim. Ela casa com a fala, por exemplo, do Rafael falando sobre cinema. Então tudo isso é um reflexo da nossa sociedade. E aí você tocou num ponto que eu acho que é muito bom. É muito interessante para algumas pessoas que a gente não pense. Sim. E aí seja a partir da música, do cinema, da literatura. Que viva de uma forma automática. Exato. Certo? Que não escolha, que não consegue escolher o que quer ouvir, o que quer assistir, o que quer ler. Né? Se torna passivo, né? Passivo diante de tudo. Então, não cabe mais esse argumento mais dizer pra mim que não cai mais não.
Pra mim não. E que música Por que você é acha que a coisa de gente não escuta? E elite. por que você acha que a gente não escuta? Por causa disso, por causa porque assim, é mais fácil ouvir uma música de 3 minutos, Uhum. né? É fácil. Do que ter paciência de esperar uma sinfonia de 40 minutos. Até no próprio rock, né? Porque você vai ter um movimento ali, um rock progressivo, Sim. sabe? Um Pink Floyd que vai fazer uma orquestra. E depois vem um punk que é... Veja, ele é mais rápido, ele é mais simples no sentido de... Ele tem menos construção, mas ele mexe, né? O punk ele tem aquela questão corpórea.